Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite, noite abençoada, dia 27/8/2024. Estamos aqui ao vivo às 19h06, irmãos. Aqui quem fala, pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor, lição abençoada que estamos estudando, nesse trimestre, irmãos. E antes de estarmos dando início aqui, enquanto os irmãos vão entrando aí, antes de darmos início, vamos aqui agradecer a Deus, vamos aqui fazer uma oração para que Deus possa estar nos abençoando nessa noite de hoje. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez para cumprir com essa missão a qual o Senhor colocou nas nossas vidas, a qual o Senhor colocou nos nossos corações. Pedimos a Tua bênção nessa noite, pedimos a Tua paz, pedimos a presença do Teu Espírito Santo e que o Senhor venha repreender todo o impedimento no mundo espiritual contra esse estudo bíblico. Pai, abençoe cada vida que vai estar acompanhando essa aula, abençoe cada vida, meu Deus, que tem acompanhado pelas redes sociais também. Abra os olhos do nosso entendimento, nos dê a sabedoria que vem do alto,
para que a gente possa viver bem, não somente nessa terra, mas também alcançar a vida eterna. É o que eu te peço e desde já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Já vamos aqui, sem perda de tempo, já vamos aqui para a aula e já vou estar colocando aqui a lição dessa noite de hoje. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Tá certo. A lição dessa noite de hoje aí na sua tela. Deus já abençoe aí minha família que está aí hoje. Hoje, graças a Deus, minha filha está aqui também. Minha filha estava trabalhando, né, na hora do estudo. Nós oramos ao Senhor e Deus deu a vitória, né? Hoje ela está aqui para a honra e glória do Senhor. Nosso irmão Hélio Lopes já está aí também, né? Nossa diaconisa Daniele também está aí. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a lição dessa noite de hoje é a lição número 9. Mas o trimestre é o terceiro trimestre de 2024. O terceiro trimestre tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E o tema que nós vamos estudar hoje tem como título a conspiração de Amã contra os judeus. Amém? Quem perdeu alguma aula aí, pode estar indo aí no Facebook, pode estar indo no YouTube. No YouTube fica mais organizado ali todas as aulas nas playlists, mas no Facebook também tem, viu, irmão? Só procurar aí, porque é bom, né? Pra gente não ficar perdido, as aulas que os irmãos perderam, pode estar procurando aí, que estão todas salvas. Hoje nós já vamos chegar nesse ponto da lição, a conspiração de Amã contra os judeus. Um breve resumo aqui. Os irmãos lembram que na aula passada nós ensinamos aqui que Amã, como primeiro-ministro ali, né, do reino da Pérsia, ele pediu ali para todos se prostrarem diante dele, que ele ganhou ali um cargo elevado ali na corte. Pediu para que todos se prostrassem diante dele e Mardoqueu não quis se prostrar. Nós ensinamos isso na lição passada. O motivo não ficou muito claro, que Mardoqueu não quis se prostrar, mas nós deduzimos que é porque ele adorava o Deus vivo, né? E ele ficou ali receoso de estar afrontando a sua própria fé. Irmãos, a única explicação que Mardoqueu deu foi que ele era judeu. Amém? Então pode ter sido aí algo relativo à religião. Amém? Então, Amã ficou furioso e hoje nós vamos aprender sobre isso. A conspiração que ele preparou não somente para Mardoqueu, mas para todo o povo judeu. Algo muito forte vamos aprender hoje. Nossa levita Maria Alice está aí. Nossa levita Júlia também está aí. Muito bom ver esses jovens aí, né? Esses jovens no estudo bíblico. Muito bom, irmãos. Nós sempre ensinamos, incentivamos. O líder do grupo ali também incentiva, né, de louvor, para que os jovens possam estar aprendendo a palavra de Deus, porque é isso que nos dá a vitória. Nossa irmã Nilde Vila Nova está aí também. Deus abençoe, irmã Nilde. Irmã Nilde que fica aí até o finalzinho, né? Daqui a pouco eu vou estar anunciando, irmãos, algo que eu estou orando. Amém? Uma novidadezinha aí. Algo que eu estou orando e se der tudo certo vai ser bênção do Senhor. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente anuncia quando os irmãos entrarem. Então, irmãos, vamos aqui avançar. Vamos avançar para o texto áureo. Texto áureo já está aí na sua tela e está em Mateus capítulo 10, versículo 22, que vai dizer: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vamos aprender, né, sobre esse ódio que o povo de Deus, né, sofre do mundo, as perseguições que o povo de Deus sofre, né? Vamos falar aqui de uma perseguição que o povo judeu sofreu, mas nós somos o povo de Deus também, né? O povo judeu é uma representação de toda a igreja também, de todo o povo de Deus. Era uma figura, né, irmãos? Uma figura. Nós sabemos que hoje em dia é a igreja do Senhor, que somos todos nós, mas o povo judeu ali já fazia essa representação do povo de Deus, que somos todos nós. Amém? Nossa irmã Irenilde já está aí também. Deus abençoe, irmã Irenilde. Então vamos aqui para a verdade prática dessa noite. Verdade prática já está aí. E diz:
Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Então olha só, o cristão ele não é amado pelo mundo. O cristão ele é odiado pelo mundo. Amém? O cristão ele não veio aqui para agradar o mundo. O cristão ele veio para não se conformar com o mundo. Glória a Deus, irmãos. Nós temos que agradar o nosso Senhor. Somos falhos, né? Não conseguimos perfeitamente, mas nós viemos para tentar nos esforçar para agradar a Deus e não ao mundo. Amém? Dito isso, já vamos aqui para a leitura bíblica. A leitura bíblica dessa noite de hoje está em Ester, capítulo 3, versículo 7 ao 11 e capítulo 4, versículo 1 ao 4. Creio que os irmãos já estão aí todos lendo aí o livro de Ester. E é uma bênção do Senhor, né, irmãos? Muitas coisas importantes nós estamos aprendendo através desse livro. A apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, explicar o plano odioso de Amã, destacar a tristeza de Mardoqueu dos judeus e de Ester, a tristeza de Mardoqueu dos judeus e de Ester, e apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O que é antissemitismo? O que é ser antissemita? Hoje nós vamos aprender. Nossa irmã Ingrid, Deus abençoe a irmã Ingrid e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Hoje é aniversário do irmão Jonatas, né? Deus abençoe o irmão Jonatas, que Deus dê muita paz, muita saúde, muitos anos de vida e muitas vitórias nessa terra. Deus é fiel. Vamos lá, irmãos. Introdução. A introdução já está aí na tela para os irmãos e diz: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Irmãos, uma coisa importante aqui, ó, o povo judeu, ele tem sido perseguido durante toda a história. E Israel só conseguiu sobreviver até hoje por causa da providência divina. O diabo nunca desistiu de destruir o povo judeu, através de homens cruéis que ele já levantou sobre essa terra. Como eu disse, o povo judeu, ele representa todos nós, a igreja de Jesus também, porque todos nós agora fazemos parte da mesma família. A Bíblia fala que a parede de separação foi derrubada. Não existe judeu, não existe grego. Hoje em dia, irmãos, todos nós formamos a família do Senhor. Os crentes de todas as épocas, salvos em Cristo Jesus Cristo. Pai do seu irmão Edenilde, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, veja que o diabo, ele nunca desistiu de destruir o povo de Deus. E o povo judeu é algo muito interessante quando você vai pesquisar, quando você vai estudar. Quantas vezes já não tentaram destruir Israel, irmãos? Israel, você vê que é um país ali bem pequenininho, mas é o exército mais poderoso, que não é tão grande, né, Israel? Mas é o exército mais poderoso que existe, é o exército de Israel. Porque o general de guerra de Israel é o próprio Senhor Jesus, né? E ali, irmãos, várias histórias das guerras de Israel. Tem uma história da Guerra dos 6 Dias, que é algo muito interessante. Que Israel ali, ele venceu essa guerra de uma forma milagrosa, que nem mesmo os soldados conseguem explicar. Muitas coisas sobrenaturais aconteceram nesse tempo, né? Nesse dia. Nossa irmã Maria, a irmã Maria é a Maria Eduarda? Se for, me fala aí, tá bom? Que tá sem a foto, né? Eu creio que é a Maria Eduarda, né? Se for, dá um alô aí, pra gente não confundir. É bênção do Senhor. Então, irmãos, olha só. Depois vocês pesquisam aí a Guerra dos 6 Dias de Israel. A nossa irmã Maria Eduarda, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Então, veja que essa guerra, Israel venceu de uma forma milagrosa. E não somente uma vez, já aconteceram vários milagres que ali, através desses milagres, o povo de Israel conseguiram sair vitorioso. Vários países se unem para tentar destruir Israel. Israel tem vários inimigos. Veja que o Hamas está tentando destruir Israel. Veja que o Hezbollah tenta destruir Israel. O Irã é inimigo de Israel. Vários países, irmãos. Vários países aí. E muitos grupos terroristas
tentam destruir Israel. E nós vamos entender que nós, como nação, nós temos que orar para que os nossos governantes venham abrir os olhos, para que os nossos governantes não fiquem contra a nação de Israel. Porque se ficar contra a nação de Israel, está do lado errado da história. Porque Israel não é o grupo que ataca. Israel é o país que é atacado. Ele não é o agressor. Na verdade, ele sempre foi agredido em toda a história. Amém? Mas nós vamos aí estar destrinchando isso aí mais um pouquinho mais na frente. Vamos aqui para tópico 1. O plano odioso de Amã. Subtópico 1 diz: intrigas e patologias do poder. Patologias são doenças, né? O poder, se a pessoa não souber ali administrar o poder, ela fica embebedada de poder. Ela fica doente por causa do poder, por causa do dinheiro, irmãos. Poder é algo muito sério. Aqui diz, ó, a conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandato do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Então, o que é que nós podemos aplicar nesse primeiro tópico nas nossas vidas? Porque eu já falei para os irmãos aqui, essas lições, elas têm como propósito, irmãos, nos trazer um ensino para que a gente possa aplicar de forma prática nas nossas vidas. Nós não estamos estudando aqui apenas sobre a vida de Esté, de Mardoqueu, de Amã, só por estudar. Nós estamos estudando para a gente saber o que nós podemos aplicar nas nossas vidas através dessas lições. O que isso é importante para a minha vida? O que eu posso aprender e o que eu posso aplicar? O que eu posso aprender das coisas certas e o que eu posso aprender das coisas erradas? E como aplicar essas lições de forma prática nas nossas vidas? Então é por isso que nós sempre separamos algumas palavras-chave e algumas frases-chave para a gente aqui trazer um ensinamento. E nesse primeiro tópico eu separei aqui, ó, Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Então nós podemos aprender que a ira, agir no momento da ira, agir no momento das emoções, irmãos, não é bom. Agir no momento das emoções é perigoso. Tem até uma estratégia aí, uma tática que os próprios psicólogos, né, pessoas que aprendem e ensinam sobre a mente do ser humano, sobre as emoções, inteligência emocional, tem uma estratégia aí que eu achava até que era brincadeira das pessoas, mas não é não. Os psicólogos ensinam isso, que quando você está furioso, no lugar de você reagir, você respira fundo, conte até 10. Irmãos, é uma estratégia que dá certo. Respira fundo e conte até 10, para não agir no momento da ira. Nosso irmão Vitor, né, nosso jovem Vitor está aí também, nosso levita. Deus abençoe também em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, é isso, é não agir no momento da raiva, no momento da ira. E aí nós falamos da psicologia, mas a Bíblia há muito tempo já ensinava sobre isso. Vamos ler aqui o que a Bíblia fala dessa questão da ira. A Bíblia ensina várias coisas sobre a ira, mas nós vamos ler aqui um texto que é muito interessante que fala sobre essa questão da ira, que está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, ó: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tá vendo, irmãos? Muitas vezes nós vamos nos irar até com razão. Irar em si não é pecado. A Bíblia diz que irar não é pecado. O pecado é a maneira que você reage à ira, porque a ira também faz parte das emoções do ser humano. Nós somos seres que fomos feitos para ter emoções, seres emocionais. Aliás, tem até um versículo da Bíblia que manda irar, né? É o versículo que diz: ireis, mas não pequeis. Nós podemos nos irar com as injustiças, nós podemos nos irar com as coisas erradas.
A Bíblia nos ensina até que nós temos que aborrecer o pecado, ou seja, se irar contra as coisas ruins, o pecado, as coisas erradas, irmãos. Mas nós temos que saber reagir. Tem iras que são até justas. Mas diante de Deus, quando nós reagimos mal no momento da ira, a Bíblia vai falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele também se ira. Só que a ira de Deus é uma ira santa. Jesus, quando se irou, a representação é Jesus, né? Quando ele se irou contra aquelas pessoas que estavam ali vendendo na porta do templo, ele pegou o chicote ali, ele destruiu tudo, né? Ali é uma ira santa, é uma ira justa. Mas nós fomos corrompidos pelo pecado. Então, por mais que muitas vezes nós fiquemos indignados, porque a questão de se irar que Deus nos ensina é se indignar. Se indignar com as injustiças, se indignar com as coisas erradas. A Bíblia fala, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então, ira na questão da indignação. Apesar de tudo isso, nós fomos corrompidos pelo pecado, então a nossa ira nunca vai ser uma ira santa. Sempre vai estar contaminada por algum sentimento humano que foi ali afetado pelo pecado. Por isso que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se nós queremos ser justificados, irmãos, se nós queremos ser ali, que aconteça justiça sobre as nossas vidas, nós temos que deixar na mão de Deus. Tem um versículo que diz, né, que a ele pertence a vingança, é ele que retribui. Então, o nosso Deus é que faz justiça e é ele que pertence a vingança. Então, aqui diz que Amã, ele ficou irado e ele agiu de uma maneira absolutamente desproporcional. Às vezes, no momento da ira, nós podemos também agir de uma maneira desproporcional. E esse ensino aqui é para todos que exercem liderança. Aí de repente você pode pensar, pastor, mas então não é para mim não, eu não exerço nenhuma liderança. Todos nós exercemos liderança. Porque liderança é poder de influência. Liderança é influência. Você exerce liderança sobre os seus filhos. Os jovens que ainda não têm filhos, vai chegar um dia que vai exercer liderança sobre os filhos. O irmão mais velho exerce influência sobre o irmão mais novo. Né, irmãos? No trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, em todos os lugares, na sociedade, todos nós que influenciamos de alguma maneira, nós exercemos um tipo de liderança. Amém? Então, nós podemos correr esse risco de, na hora da raiva, das emoções fortes, agir de forma desproporcional. E aí pode trazer muitos prejuízos nas nossas vidas. E aqui no final diz, ó, abuso de poder leva à queda. Lá em Provérbios 16:18, vai dizer que a soberba precede a queda. A altivez de espírito precede a ruína. Amém? Então, sempre agir de forma sábia é o que Deus nos fala para nós fazermos em todos os nossos relacionamentos. Dito isso, já podemos ir para o subtópico 2. Subtópico 2, a extensão do plano. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então, olha só, a ira de Amã foi tão profunda, foi tão grande a ira de Amã, que Amã, ele não queria destruir apenas Mardoqueu, não. A ira dele se estendeu por todo o povo judeu. Na verdade, irmãos, nós conjecturamos que Amã, ele já odiava o povo judeu. Ele só arrumou ali uma brecha, só arrumou ali uma desculpa, irmãos, para assassinar, para matar o povo judeu. Ele só esperou ali um motivo. Nossa missionária Raimunda está aí, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então veja que essa ira se estendeu por todo o povo judeu, até aqueles que tinham voltado para Jerusalém, ele queria exterminar todos, de todas as partes, de todos os lugares. Nossa irmã Jusce Santos, né, está aí também. Deus abençoe, irmã Jusce, em nome de Jesus Cristo. E todo o ministério Missão Resgate em Cristo, Deus abençoe em nome de Jesus. Então veja só, irmãos, mais um plano arquitetado pelo inimigo para destruir o povo judeu. Nós vamos aprender que até hoje o diabo ele tenta matar o povo judeu, o povo de Deus, porque foi o povo separado ali, né? E foi o povo separado para ser sacerdote entre todas as nações. Quando Deus separou o povo judeu, Deus já estava enxergando lá na frente.
Deus já sabia que através do povo judeu também, todas as nações seriam abençoadas. Porque Deus ele fez essa promessa para Abraão, que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Então por isso que o diabo nunca desistiu de matar esse povo, que o diabo é muito furioso com esse povo. E a Bíblia fala, irmão, se o castigo de Israel já é bênção para nós, imagine a sua redenção. Vai chegar um tempo que a Bíblia fala que todo Israel será salvo. Não significa todas as pessoas, mas significa que todo aquele que reconhecer Jesus como Salvador, porque tem alguns judeus que já reconhecem Jesus como Messias e outros que não reconhecem ainda. Mas vai chegar um tempo que a Bíblia fala que Israel vai ser redimido. E nós temos que orar por Israel, nós temos que torcer pelo povo, e nós temos que, cada vez mais, irmãos, entender isso, porque isso tem tudo a ver com as nossas vidas. Então Amã, ele odiou todo o povo ali e ele planejou matar todos, sem exceção. E aqui no subtópico 3, diz astúcia e oportunismo. Amã convenceu, olha só uma coisa importante sobre a astúcia. A Bíblia fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ali nos livrar de toda a astúcia do inimigo, né? O inimigo ele é astuto. O inimigo ele é muito experiente. O diabo ele tem milênios e milênios, né, de anos de vida, irmãos. Então ele é muito mais experiente do que nós. Ele já passou por muito mais situações do que nós. Ele consegue acessar mais lugares do que nós. Ele consegue obter mais informações do que nós. Pastor William, então como que ele não nos matou ainda? Ele só não nos destruiu ainda, irmãos, porque nós temos um Deus todo-poderoso que através das orações nos protege. Pastor, mas aquelas pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Salvador, até mesmo aquelas pessoas estão debaixo de oração. Sempre vai ter alguém orando por outras vidas também, para Deus guardar, para Deus proteger. Mas é claro, né, que é necessário a pessoa conhecer Deus, conhecer Jesus, se entregar, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Deus ele vai protegendo, Deus ele vai guardando, mas todos nós, irmãos, que não entregarmos nossa vida para o Senhor, nós vamos ter ali nossa vida vulnerável para o inimigo entrar, matar, roubar e destruir. Amém? Então, dito isso, vamos avançar aqui. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que Assuero, lembrando, era o rei, viu? Assuero, o rei daquela época, que também era chamado Xerxes, era o rei da Pérsia, irmãos. Pérsia derrubou Babilônia e começou ali, a Pérsia começou ali, irmãos, a reinar, né, no lugar de Babilônia, né? Derrotou Babilônia e começou ali a reinar naquela região, naquela época ali. Então, olha só. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Vamos falar sobre isso, que isso é forte. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Irmãos, a questão da manipulação. Já falamos isso uma vez e hoje a lição está voltando a tocar nesse tema da manipulação, né? Então, o que Amã fez? Amã chegou lá no rei e Amã começou a manipular o rei. Ele era astuto, ele era oportunista, ele tinha ali uma certa inteligência e ele começou a manipular o rei. Ele sabia que o rei tinha o seu ego, né, para cuidar, o seu ego para zelar. Então ele apelou para o ego do rei. Ele falou: vou bem ali, ó, eu vou logo, né, no ponto fraco do rei, que é o seu ego, que ele tem que zelar pelo ego dele. Então Amã chegou no rei e falou o seguinte: falou, ó, esse povo aí, eles têm as leis deles e eles não querem cumprir a sua lei. Ele já começou a manipular o rei, né? Já atingiu o ego do rei. O rei, ué, como é que não quer obedecer minhas leis? Como é que é isso? E aí o rei, ele aceitou isso, irmãos, facilmente, sem questionar. O rei se mostrou manipulável. Ele era fácil de se manipular. E aí, irmãos, para aplicar nas nossas vidas, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado,
Porque às vezes as pessoas chegam até nós, chegam de maneira mansa, de maneira pacata, chega com uma conversa bonita, irmãos. E às vezes tem pessoas que sabem ser manipuladoras. Pessoas que muitas vezes são interesseiras, são interessadas em algo, ou pessoas que têm alguma maldade no coração, são pessoas que sabem manipular os outros para conseguir o que querem. Você sabia? Pessoas que conseguem manipular para conseguir o quê? Conseguir o que querem. E elas conseguem disfarçar a sua verdadeira intenção. Às vezes você pensa que a pessoa até quer fazer alguma coisa boa, quer somar, quer fazer algo de bom, mas quando você vê, irmãos, ali está escondendo uma outra intenção. A pessoa está planejando mal. Isso acontece. Então o que vai nos livrar disso? De pessoas manipuladoras? Irmãos, às vezes entre casais acontece isso. Às vezes o homem consegue manipular a mulher. Às vezes a mulher consegue manipular o homem. Estamos falando de pessoas ruins, que têm maldade no coração, irmãos. Nós não estamos falando de desentendimento entre pessoas que se amam, não. Estamos falando de pessoas ruins que planejam o mal. Então, às vezes no relacionamento do casal, às vezes também no trabalho, pessoas que querem o seu lugar, pessoas que querem o seu cargo, querem aquilo que é seu. Às vezes nem quer o que é seu, mas não quer que você tenha também. Fica incomodado com a sua bênção, com a sua felicidade. Então, às vezes, as pessoas vão se aproximar de você como pessoas boas. Amã se aproximou do rei, como conselheiro do rei, como alguém que queria o bem do rei. Mas, na verdade, ele tinha segundas intenções, más intenções. E aí o rei ele foi manipulado. Tem pessoas que são manipuladoras, irmãos. Temos que ter cuidado. Pastor, e como que nós podemos nos livrar disso? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala de um dom. E esse dom, ele é bastante importante. Porque muitas vezes na igreja, os dons que chamam mais atenção é dom de línguas, né? Dom de profecias. Às vezes quando é aquele pregador eloquente, ou quando é alguém que louva muito bonito, ou aquele que opera milagres, tem dons que chamam mais atenção. Dom de falar em línguas, né? Então, às vezes, esses dons que chamam mais atenção, irmão, são os dons mais buscados. Mas tem um dom que a igreja não pode deixar de buscar. Sabe qual é esse dom? Vamos ler aqui, na palavra do Senhor. Esse dom está aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Olha só que dom é esse. Aqui diz: e a outro a operação de maravilhas, está falando de dons. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Só até aí que nós vamos ler, né? Que o restante nós não vamos aproveitar aqui para a aula não, irmãos. Mas olha só, aqui está falando de vários dons, mas tem um dom aqui, ó, que eu quero chamar a atenção. O dom de discernir os espíritos. Observou que espíritos aí é com letra minúscula? Então, pastor William, o que é discernir os espíritos? Nós já aprendemos que discernir é entender. É você entender algo ali. Então, discernir os espíritos não é só espíritos demoníacos, não é só espíritos malignos, não. Discernir espíritos significa também você discernir a intenção da pessoa. Você entender qual é a intenção da pessoa. Porque espírito também, ligado ao homem, tem a ver com a maneira de ser. O espírito do homem está ligado também com a maneira de ser do homem. Às vezes nós não falamos, nossa, aquela pessoa tem um espírito de mansidão. Nossa, mas aquela pessoa ali já é mais brava, né? Mais é valente. Tem um espírito inquieto, espírito de inquietação, espírito atribulado, espírito de tribulação. Então o espírito tem a ver, irmãos, não é que é um demônio, porque a nossa carne também tem as obras da carne, né? A nossa natureza humana também nem sempre é o demônio, às vezes é a nossa natureza humana. Então espírito tem a ver com a maneira de ser da pessoa também. Então existe esse dom que é o dom de entender, discernir o espírito. Você olha ali para a pessoa, você já sente algo, pelo que a pessoa fala, o jeito que a pessoa age, até mesmo se a pessoa tentar te manipular. Nós que tivermos o dom do discernimento do Espírito, nós vamos ali ver algo de errado. O Espírito Santo, ele vai nos dar essa capacidade de ver que tem alguma coisa errada. Então veja que o dom de discernir o Espírito, os Espíritos, é algo também muito importante nas nossas vidas. É um dos dons mais importantes que tem. Para evitar da gente ser enganado, cair em armadilha, das pessoas nos enganarem. É muito importante esse dom. E esse dom ele pode ser buscado
pode ser pedido a Deus. Eu entendo que toda igreja tem que ter esse dom de discernir os espíritos. Amém, irmãos? Glória a Deus. João Kleber está aí, né? Chegou atrasado, né, João? Então, irmãos, é o dom de discernir os espíritos, é você entender qual é a intenção da pessoa. Se aquela pessoa tem boas intenções ou tem más intenções para o seu lado. O rei não soube discernir isso. Então o rei caiu ali como se diz no popular, né? O rei caiu na lábia de Amã. E aí vamos ver o que aconteceu, irmãos. Vamos aqui avançar. Aqui nós já estamos no tópico. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 já está aí na sua tela. E diz assim, ó: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Veja que esse plano trouxe tristeza para várias pessoas. Subtópico 1. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e infelizmente cresce a cada dia. A maldade está crescendo cada vez mais. O plano de Amã era matar, era destruir, era saquear as famílias e tinha mais. Ele não queria que os judeus fossem nem enterrados. Ele queria até que sumisse com os corpos dos judeus. Tanta maldade, tanto ódio, tanto rancor, tanta ira que ele estava carregando no seu coração. E aqui disse no finalzinho, né, que iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos. Tem coisa, irmãos, é ou não é verdade? Tem coisa que a gente vai ver na internet, ou às vezes aí na televisão. Tem coisa que nós não conseguimos nem ver, né? Às vezes nós olhamos assim, como é que pode a maldade do ser humano chegar a esse ponto? Às vezes contra pessoas, às vezes contra animais também, pessoas que judiam de animais, né? Porque animais também, animais são indefesos, né, irmãos? Animais não conseguem raciocinar, são indefesos também. Então é de se revoltar contra o ser humano, a violência contra o ser humano, contra crianças, contra velhos, jovens, adultos, seja quem for. Mas tem pessoas que ainda conseguem se defender e as outras que não conseguem. Crianças, bebês. Não tem pessoas que praticam violência contra bebês? Contra pessoas idosas? E aí nós ficamos olhando assim, irmãos, isso aperta o nosso coração, entristece o nosso coração. Assim como Esther entristeceu, Mardoqueu entristeceu, todos os judeus entristeceram. Essa violência, essa maldade do homem está trazendo tristeza para o mundo. Às vezes nós acordamos assim, irmãos, às vezes nós passamos alguns dias assim aflitos com tanta coisa que acontece. A Bíblia fala que nós temos que esperar a vinda do Senhor Jesus, desejar a vinda do Senhor Jesus, se alegrar com a vinda do Senhor Jesus. Mas não tem como nós não nos entristecermos com tanta maldade que existe no mundo, não é verdade? Que existe na terra. E aí olha só o que esse versículo aqui diz da palavra do Senhor. Vou colocar mais uma referência aí para os irmãos. Olha o que esse versículo aqui diz em Mateus, deixa eu colocar aqui, Mateus capítulo 24, versículo 12. Por que tanta maldade, pastor William? Olha só esse texto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é um pouco diferente de pecado. Pecado é errar o alvo, né? Pecado é errar o alvo, é fazer algo contrário à palavra de Deus, fazer aquilo que Deus não nos ensinou, que não agrada a Deus, que não é certo, é pecado. Agora, qual a diferença de pecado para iniquidade? Você pode muitas vezes cair no pecado, errar ali, um dia pecar. Agora, iniquidade é quando a pessoa pratica o pecado de uma forma deliberada, de uma forma intencional e sem arrependimento. É quando nós praticamos o pecado sem se arrepender, irmãos. Quando a humanidade pratica o pecado sem se arrepender. Isso se torna iniquidade. É quando a humanidade já sabe que aquilo ali não é certo, que aquilo ali é pecado, porque já ouviu falar, a Bíblia falou, algum crente falou, mas ainda assim a pessoa deliberadamente resolve viver uma vida de pecado.
Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, mas ainda assim se recusa a abandonar o pecado, continua praticando, isso é iniquidade. Mesmo conhecendo a palavra. Não estamos falando só de pessoas afastadas de Deus, mas pessoas também que já conhecem a palavra. A palavra de Deus fala que vai chegar um dia que muitos vão chegar até Jesus e falar: mestre, mas no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu preguei. E Jesus, ele vai falar abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Tá vendo, irmãos? Então isso é iniquidade. Iniquidade é diferente do pecado. Então veja que esse texto disse aqui que de tanto aumentar essa iniquidade, multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Por que existe cada vez mais violência e maldade no mundo? Porque o pecado está aumentando cada vez mais. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então o ser humano vai pecando, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, depois um pecadinho vai crescendo, né? Vira um pecadinho de estimação, e esse pecado de estimação ele vai crescendo, quando vê que não, ele fica incontrolável. Pecado é como um monstro. Pecado é como um monstro. Quanto mais alimentar, mais ele vai crescer e um dia ele vai se virar contra nós. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, se eu não me engano. Deuteronômio, né? Se eu não me engano. Eu acho que é lá, irmãos. Ou é em Números, não lembro direito agora. Mas a Bíblia diz assim, ó: o seu pecado te achará. O seu pecado te achará. O seu pecado te encontrará. Se algum irmão que estiver assistindo aí quiser procurar aí esse versículo, fique à vontade aí para procurar, porque eu acho muito forte, né? Dependendo da tradução. Tem tradução que é um pouco diferente. Mas fala: o teu pecado te achará, o teu pecado te encontrará. Então veja que um dia o pecado ele vai ter consequência. Às vezes na hora ali parece que não está acontecendo nada, que não vem a consequência, mas a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que ele semear, um dia ele vai colher também, irmãos. Então, dito isso, vamos avançar aqui. Ter muito cuidado, né, com essa questão da iniquidade. Por isso que o mundo está de mal a pior. Vamos avançar para o subtópico 2. Subtópico 2, bebida, confusão e tristeza. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esté ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Então veja que Mardoqueu, Esté, o povo judeu, eles tiveram, irmãos, que passar por uma situação extrema. Uma situação de extremo perigo e uma situação de extrema tristeza, uma situação de extrema dor. Quando eles chegaram a esse ponto, ali eles começaram a chorar, clamar em alta voz. Aqui diz que Mardoqueu, ele saiu pela cidade clamando em alta voz, soltando gritos de amargura. Irmãos, muitas vezes, tudo está debaixo da soberania e da permissão de Deus. Muitas vezes, Deus ele vai permitir uma profunda tristeza. Muitas vezes, Deus ele vai permitir situações extremas na vida do ser humano, para que o ser humano venha se aquebrantar por completo, perder toda a resistência, clamar a Deus, chorar, se aquebrantar, deixar todo orgulho, todo ego, toda altivez de lado e se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Lá no Salmo 119, versículo 67, a palavra de Deus diz assim, ó: antes de ser afligido, eu andava errado, agora eu tenho guardado a sua palavra. Desde que eu me converti a Deus, eu decorei esse versículo, porque eu passei por situação assim também, tive que passar por uma profunda tristeza para entregar minha vida para Jesus. Então no Salmo 119, versículo 71, também vai dizer assim, ó: foi necessário eu ter sido afligido, porque agora eu guardo os seus estatutos. Viu aí a intenção da dor? Qual a intenção da dor vinda de Deus na vida do ser humano?
Muitas vezes a intenção é essa também, do ser humano perder toda a sua resistência. Mardoqueu, ele perdeu toda a sua resistência, ele chorou, ele clamou, e mais na frente nós vamos aprender que foi proclamado ali, né, foi ordenado um grande jejum. Um jejum ali extremo também. Foi um jejum de 3 dias, irmãos. 3 ou foi 4? Agora faltou. Agora falhou a memória, mas mais pra frente nós vamos tirar essa dúvida. Nosso irmão Hélio Lopes disse aqui, ó, Números 32, versículo 23. Tá vendo, irmãos? É em Números 32, versículo 23. Onde diz, seu pecado te achará, seu pecado te encontrará. Depende da versão, né? Tem versão que é um pouquinho diferente. Então, olha só, irmãos. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Muitas vezes tem solução que não vai vir do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da força do nosso braço. Nós vivemos uma geração que muitas vezes nós vemos as pessoas querendo resolver com a força do seu braço. Ah, pastor, estou passando dificuldade, agora eu vou ter que trabalhar de dia, de noite, de madrugada, todos os dias da semana, não vou ter tempo para buscar a Deus. Tentando resolver as coisas com a força do seu braço, né, irmãos? Com seu próprio entendimento. A Bíblia é bem clara quando ela diz que quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, os seus princípios, os seus ensinamentos em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. A Bíblia não ensina o crente a correr atrás de bênção, não. A Bíblia fala que as bênçãos seguirão o crente e os alcançarão. É, irmãos, é as bênçãos que correm atrás dos crentes. A bênção pensa, nossa, mas aquele crente ali é tão abençoado que eu vou ter que andar junto com ele. É a bênção, irmãos, que corre atrás do crente. Não é o crente que tem que sair desesperado atrás da bênção, não. Só se mantenha na presença de Deus. Só mantenha sua confiança em Deus. Só mantenha sua fé nele. Que a bênção, o milagre, a cura, a libertação do seu familiar vai chegar. Não tente resolver com a força do braço. Não tente resolver no calor das emoções. Não tente resolver na hora da ira, na hora do desespero, na hora da ansiedade. Não, descansa. A Bíblia não fala? Descansa. Descansa no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Confie nele e o mais ele fará na minha e na sua vida, irmãos. Nós somos como uma pessoa quando está morrendo afogada. Já viu aquela pessoa quando está se afogando? A pessoa quando está se afogando, quanto mais ela se debate, mais ela cansa e mais ela corre risco de morrer. O bombeiro, um salva-vidas, quando vai salvar uma pessoa que está se afogando, ele espera a pessoa se cansar. Ele espera a pessoa se cansar para ele poder pegar a pessoa ali. Ou seja, ele espera a pessoa ficar quieta, parar de se debater. Aí ele pega a pessoa. Tem bombeiros que chegam, salva-vidas que chegam até a desmaiar a pessoa para poder salvar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem que parar de se debater. Nós também somos assim, irmãos. Nós temos que parar de nos desesperar, de nos debater. Deus, ele vai esperar a gente quietar. Quando a gente quietar, aí a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Amém, irmãos? Dito isso, já podemos aqui avançar. Isso aí não fazia parte da lição não, né? Mas Deus mandou falar. Com certeza está alcançando vidas aí em nome de Jesus. Vamos lá, subtópico 3. Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Tá vendo? Às vezes é necessário uma situação difícil nas nossas vidas para quê? Para a gente buscar o socorro divino. Aí vem uma pergunta, né? Por que muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração? A Isaías 55, versículo 6 fala: buscar a Deus enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar, irmãos. Então por que às vezes nós temos que experimentar crises profundas para buscar a Deus? Nós temos que buscar a Deus no dia que se chama hoje, irmãos. Não esperar o dia mau. Não esperar o leito de hospital. Porque às vezes, se chegar ao leito de hospital e a gente não tiver buscado a Deus, pode ser que a gente não tenha forças mais. Pode ser que a gente não tenha fé mais. Esperança. Então é buscar enquanto estamos fortes, enquanto estamos felizes, saúde. Ou até mesmo quando a figueira não floresce. Buscar a Deus em todo o tempo é o que a palavra de Deus nos ensina. E aqui continua: o correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo.
Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Aqui nós chegamos num ponto importante também. Já estamos encaminhando para o final, mas esse ponto aqui também é importante, ó. Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo. Os irmãos estão lendo aí? Quem não está lendo está ouvindo, né? Isso aqui está escrito na revista, irmãos. Olha, somente com uma vida de oração constante em casa e no templo. Então veja, irmãos, em casa e no templo. Somente assim podemos vencer o mal. Efésios 6:18, 1 Tessalonicenses 5:17. Porque nós vivemos uma geração também em que muitos dizem que não precisa de igreja. Ah, esse negócio de igreja aí não precisa de igreja não. Dá para servir a Deus dentro de casa mesmo. Eu sirvo a Deus dentro de casa. Eu tenho Deus no meu coração. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso ficar ouvindo aquele pastor chato. Eu não preciso esse negócio de ficar os crentes ficar toda hora querendo estar na igreja, fazer obra, orar. Não preciso disso não. Eu tenho Deus no meu coração, Deus conhece meu coração e eu sirvo Deus em casa. Aí é fácil, né? Na zona de conforto, irmãos, é muito fácil. Mas olha só, aqui diz o seguinte, ó, uma vida de constante oração em casa. É claro que em casa nós temos o nosso particular. Em casa também nós adoramos a Deus. Em casa também nós servimos a Ele. Em casa, quando nós estamos cuidando da nossa família, nós estamos prestando um culto a Ele também. Mas não é só em casa e no templo. Vivemos uma geração onde os desigrejados estão aumentando cada vez mais e eles pregam que não precisa de igreja para buscar a Deus. Vamos ver se isso é verdade na própria palavra de Deus? Porque eu falar aqui é uma coisa, né? Mas a gente ler na palavra de Deus é outra coisa bem diferente. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 25 até o versículo 27, que diz assim, ó: não deixando, olha que importante, olha, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então não deixar o quê? A nossa congregação, como é o costume de alguns. Versículo 26, olha só, irmãos, então a Bíblia é que fala isso. Se a Bíblia fala isso, nós já sabemos a verdade. Agora, se ainda assim a gente souber a verdade e não praticar, olha só o que a Bíblia continua dizendo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, se mesmo a gente conhecendo a palavra, mesmo a gente conhecendo esse versículo aqui que diz para congregar, ainda assim nós não quisermos congregar, já não resta mais sacrifício. Jesus, ele não vai voltar de novo, não vai morrer de novo por nós, não. O sacrifício foi feito de uma vez, foi só de uma vez, foi feito e foi bem feito. E foi de uma vez por todas. Ele não vai voltar de novo, não. Então, se conhecemos a palavra, se esse versículo nos ensinou, nós não podemos negar a palavra de Deus. Infelizmente, muitos conhecem esse versículo. Muitos conhecem essa passagem e ainda assim, irmãos, estão brincando. Estão sem ter comunhão com Deus, estão sem buscar o Senhor, abandonaram a igreja e não voltam mais, né? É um perigo, irmãos, é um perigo. Independente do motivo, né? Porque o coração, a fraqueza e o motivo de cada um, Deus é que conhece. Mas ainda assim, nós não podemos deixar de pregar aquilo que a Bíblia ensina, não é verdade? Agora vamos lá para o tópico 3, que é o nosso último tópico. Tópico 3 tem como título o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Então eu falei, né, irmãos, no começo, que a gente aprendeu o que é antissemitismo e o que é ser antissemita. Um resumo aqui rápido, só para a gente entender. O antissemitismo é o ódio e a perseguição contra os judeus. Ser antissemita, o que significa isso? É ser anti-judeu, é ter ódio de judeu. Nós vemos que Noé, ele tinha 3 filhos, né? Um dos filhos chamava o quê? Sem. Não era Sem que chamava um dos 3 filhos de Noé? De Sem descenderam os semitas. E os semitas deram origem aos judeus. Então, por isso que fala antissemitismo, antissemita. Amém? Então, veja que é o ódio contra os judeus. Amém? Só para ficar fácil de entender. Vamos lá.
faces do antissemitismo. Aqui, irmãos, nós fizemos um resumo, na revista tem mais detalhado. Quem quiser aprender mais detalhadamente esse ódio contra os judeus, todos os levantes que já tiveram contra os judeus, podem ler melhor a revista, pesquisar melhor, amém? Vamos apenas fazer um resumo por causa do tempo aqui. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIX, quando os judeus... Perdão, irmão, século XIV, não é isso? Século XIV. Quando os judeus... Faz muito tempo que eu estudei algoritmos romanos. Se eu errar, os irmãos me falam aí. Faz tanto tempo que eu estudei, quando eu era novo ainda. Então aqui diz, ó, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Então veja que até o aspecto religioso, né, é o aspecto místico, de misticismo. Houve ali uma peste negra e ali culparam quem? Os judeus. Na verdade, tudo isso são planos de Satanás, irmãos. Satanás que coloca isso na mente das pessoas para que as pessoas persigam e matem os judeus. Assim como Amã, usado pelo inimigo, usado pelo Satanás. Amã é uma figura do anticristo. Amã é um tipo de anticristo. Representa o anticristo também, né? Então enganou o rei. Então o diabo também usa pessoas para enganar outras contra os judeus. Olha uma coisa interessante aqui, rapidamente. Só um relato rapidamente aqui. Semana passada, acho que foi sábado passado, né? Morreu o Silvio Santos, né? Faleceu o Silvio Santos. Silvio Santos era descendente de judeu. E ali, Silvio Santos é uma daquelas pessoas que a gente achava que a maioria, né? 90% das pessoas gostava dele. Eu pensava assim, rapaz, eu não conheço nenhuma pessoa que não gosta do Silvio Santos. A maioria das pessoas que eu conheço gosta do Silvio Santos. Mas, irmãos, depois que ele morreu, aí nas redes sociais eu comecei a ver tantos comentários assim de ódio contra o Silvio Santos. Vários comentários de ódio assim, eu não sei porquê, né? Porque eu nunca vi ele fazendo mal. Eu só vi ele sorrindo, alegre, alegrando as pessoas. Mas eu vi tanto comentário de ódio contra o Silvio Santos que eu falei assim, meu Deus do céu, e ele é descendente de judeu. Então isso é antissemitismo também. E aí, né, nós não vamos aqui entrar em política, mas a maioria dessas pessoas que destilam esse ódio são as mesmas pessoas que são a favor daquelas ideologias que são contrárias à palavra de Deus, destilando ódio contra o Silvio Santos, irmãos. E aí é meio difícil de entender. Mas aí me acendeu esse alerta, né? Rapaz, será que isso não é o tal do antissemitismo, não? Que está ali disfarçado por algum motivo? Então vamos aqui avançar. É possível verificar ao longo da história... já li aqui, né? Já li a questão religiosa. Os judeus foram acusados da peste negra. Então vamos passar aqui para o subtópico 2, que diz assim, ó, antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias da conspiração. Olha, irmãos, olha só que interessante. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. Judeus é um povo que prospera, né? Judeus, eles têm um mistério ali que eles prosperam, eles são bem-sucedidos. Então a prosperidade causava ódio. Muitas vezes o teu sucesso, a tua bênção, a sua vida feliz, a sua vida abençoada, a sua família abençoada, muitas vezes pode causar esse ódio também, irmãos. Então a perseguição contra o povo de Deus sempre vai ocorrer. Agora, não é sábio ficar contra o povo judeu. Não é sábio ficar contra Israel, contra Jerusalém. Não é sábio, irmãos. A própria palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar por Israel, orar por Jerusalém, nunca ficar do lado errado da história. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. A palavra de Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá vendo? Abençoarei os que te abençoarem. Aqui Deus falou para Abraão. Abraão deu origem, a descendência de Abraão foi o povo escolhido de Deus.
a descendência de Abraão se tornou o povo de Deus. Deu origem aos israelitas, aos judeus. Então olha só, a promessa de Deus é essa. Quem abençoar o povo de Israel, o povo judeu, é abençoado também. Mas quem amaldiçoar, vai ser amaldiçoado também. Através desse povo, serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as nações da terra serão abençoadas. Júlio Monteiro, irmão Júlio Monteiro está aí, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, veja só. Nós temos que orar para que os nossos governantes, independente de quem seja, que os nossos governantes sempre tenham esse entendimento, que não é sábio ficar contra Israel. Infelizmente, o país, atualmente, o governo atual, ele está se levantando contra Israel. É pessoa não grata lá em Israel. Não sei se os irmãos estão por dentro das notícias, mas é pessoa não grata em Israel, está se levantando contra Israel. Então qual é o nosso papel, irmãos? Nós não estamos aqui defendendo A ou B, partido A, partido B, não é isso. Nós estamos aqui defendendo os valores do reino. Qual é o nosso papel nessa terra? É orar. Orar para que os nossos governantes fiquem do lado certo da história. Está tendo aí esse conflito entre Hamas e Israel. Não é entre Palestina e Israel. Não é o povo palestino. É os terroristas do Hamas que controlam aquele povo, que dominam aquele povo. E a intenção do Hamas não é ali ter as terras dele reconhecidas, não é isso. A intenção do Hamas é destruir Israel. É destruir o povo judeu. Porque o povo judeu sempre teve perseguições. Então nós temos que entender isso. Se nós não entendermos isso no mundo espiritual, aí fica difícil a gente entender as coisas espirituais da palavra do Senhor, né? Ninguém é contra a morte de inocente de nenhum lado. Ninguém é a favor, aliás. Ninguém é a favor de morte de inocente, né, irmãos? De nenhum lado. Mas nós temos que entender que o diabo, através de guerras e de nações inimigas, estão tentando destruir o povo de Israel, o povo judeu. Amém? Então, dito isso, vamos para o último subtópico, que é o subtópico 3, que agora diz: antissemitismo hoje. Olha só, a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. Explicamos aqui agora, né? O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. Foi recente, foi ano passado, os irmãos lembram disso aí. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Então, às vezes é difícil de entender como que o cristão, às vezes, irmãos, ainda fica contra, não entende isso. Falta muitas vezes de estudar mais, né? Estudar a palavra do Senhor, estudar a Bíblia. É muito difícil, é uma contradição. Cristão ficar contra Israel é uma contradição. Porque é igual eu falei, nós não estamos defendendo morte, guerra, destruição, nada disso. Nós estamos aqui entendendo os princípios e os valores de Deus. Amém, irmãos? Para que a gente possa... E a Bíblia mesmo diz, né? Orai por Jerusalém, e diz que serão abençoados aqueles que oram e abençoam Jerusalém, irmãos. Então hoje em dia ainda existe esses ataques, sempre tentaram destruir Israel, só não conseguiram até hoje porque Deus, ele é o guarda de Israel. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos para a nossa conclusão, que já está aí na sua tela. A conclusão diz: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto, aquilo que nós estávamos falando, também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122, versículo 6. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje. Eu creio que hoje, através dessa lição,
todos nós cristãos vamos aprender a nos posicionar do lado certo da história, independente de paixões políticas, mas que a gente se posicione do lado certo da história. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha abençoado sua vida e te espero aqui na próxima terça-feira na lição número 10. A lição número 10 tem como tema o plano de livramento e o papel de Esther. Semana que vem nós vamos aprender que quando um não quer, um tem medo, ou se acovarda ou não quer, Deus, ele é capaz de levantar outro. Então não vamos perder nossa bênção quando Deus nos der uma missão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes que eu esqueça, já ia esquecendo. É só um breve recado aqui. A irmã Nilde Vila Nova, né? Nossa irmã Raimunda também nos conheceu através ali das programações da rádio. Os outros irmãos eu não sei, né? Se acompanha ali a Rádio Resgate ou não acompanha. Alguns irmãos acompanham, outros não. Mas é só um breve recado aqui. Irmãos, eu tô aqui procurando organizar para voltar a fazer a programação ao vivo na segunda-feira, através da Rádio Resgate, do aplicativo da Rádio Ágape, né? O Facebook eu vou ver se a gente faz, se não faz eu tô vendo pelo Facebook, mas pela Rádio Ágape e pela Rádio Resgate. Tá dependendo, né, de eu instalar aqui as coisas certas e tudo, porque nós vamos entrar ao vivo, né? Ao vivo é melhor. Nós botamos ali algumas programações gravadas, algumas pregações gravadas, mas pelo menos na segunda-feira eu tô orando, os irmãos me ajudem em oração, para ver se a gente consegue voltar ao vivo ali, fazer a programação na Rádio Resgate ao vivo, nas segundas-feiras, a partir das 17 horas. No sábado, de 15 em 15 dias, a gente faz evangelismo. Mas no sábado que der também, irmãos, que tiver assim, melhor pra mim, que eu não for passear com minha família também, né? Porque tem o tempo da família. No sábado, quando der, nós entramos ao vivo também. Mas todo sábado, a partir das 17 horas, já tem as programações. E na segunda-feira nós estamos orando para ver se a gente consegue entrar ao vivo. Amém? Vamos botar na mão de Deus e é Deus que dá a resposta final. Glória a Deus. Então que Deus possa estar abençoando sua vida. Até a próxima, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digitem, né? Amém e graças a Deus, e não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo, e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Até a próxima e que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.